Irmãos, cada dia que passa, eu fico mais maravilhado com a palavra de Deus. E eu tenho, já disse para os irmãos, o privilégio de trabalhar, a minha ferramenta de trabalho é a palavra do Senhor. Então isso para mim é um privilégio indizível, porque enquanto eu trabalho, eu alimento da palavra e aprendo de Deus, e esse é o meu trabalho. Alguém disse uma vez que coisa boa é um desses jogadores famosos aí, é que ganhar dinheiro, ou seu sustento, com a coisa que ele gosta muito, jogar bola. Né? Então diz que ele pode entrar lá para treinar 6 da manhã e sair só no outro dia, que para ele é uma beleza. Eu não sei qual desses aí. Então, para mim, e sobremaneira maior do que isto, é o prazer de ter a palavra de Deus como meu instrumento de trabalho. Tenho muito prazer nisso. E quando Deus, é uma pena eu não conseguir traduzir em palavras aquele mover de Deus no meu coração, quando eu estou lendo alguns textos, quando Deus fala ao meu coração, eu não consigo transmitir em palavras. E às vezes é só um momento, né? E eu fico pensando assim, que muitas vezes é como Moisés estava lá no monte, por mais que a gente tenta imaginar aquela experiência gloriosa de Moisés vendo o Senhor, do próprio Isaías no templo, a gente não consegue mesmo, né? E alguém transmitir alguma coisa que nós não temos experimentado aquilo. Então, às vezes, eu me sinto assim. Por isso que, às vezes, eu não quero falar muito, porque não tem como experimentar mesmo. É aquela coisa que passa, que fala, vai embora, e só fica aquela sensação, né? Eu falo que é aquela sensação de dor de cabeça depois que ela vai embora. Você fica parecendo que ainda está com dor de cabeça. Então, quando o Espírito de Deus fala assim, aí ele vai embora, né? Ou aquele momento singular passa, é como se você estivesse com dor de cabeça ainda. É aquilo, não é? O tempo todo fazendo isso. Então, quando eu estava pensando nesses versículos, irmãos, eu recebi essa sensação gostosa e de quanto a palavra de Deus é tão, mas tão preciosa, tão poderosa, atemporal, que 750 anos antes de Jesus nascer, essa palavra foi dada. Portanto, quase 3 milênios. Gente, isso é muito tempo, não é? 55 já é muito tempo, imagina 3 milênios. Deus trouxe uma palavra poderosa para o seu povo. Essa palavra foi o impacto de Deus no coração daquele povo. Aí chega um momento da história em que essa palavra se cumpre de uma maneira mais ampla e o povo recebe com prazer essa palavra. E depois disso, 2000 anos depois, nós deixamos as nossas casas para nos sentarmos aqui e lermos a mesma palavra e recebermos alento, alimentação espiritual dessa palavra. Então isso aí,
essa dimensão sem barreira da palavra é que agiganta essa realidade de Deus nas nossas vidas. Um Deus que falou ontem, um Deus que fala hoje, um Deus que falará amanhã, e Ele não precisa modificar nada. Vai continuar falando através do livro da capa preta, que hoje tem capa branca, tem capa marrom, tem capa de todo. É mais ou menos, é de 700 a 800, mas mais ou menos 739 é o que eles falam. Mas é de 700, por isso que é o melhor dizer assim, quase 800 anos antes de Jesus nascer. É porque, 3.000 anos, 55 vai fazer muita diferença, ou 30 ou 40, né? Mas é mais ou menos isso, porque não há uma fechado definitivamente, né? Mas há essa perspectiva. Então, irmãos, o que eu quero pensar com os irmãos hoje nesses versículos? Primeiro eu quero pensar como os ouvintes que ouviram essa palavra de primeira mão. Os primeiros ouvintes. O alvo principal dessa palavra. Primeira realidade. Eles estão saindo de uma realidade muito confrontante com Deus. Primeira coisa. E agora Deus começa a dizer para essa boca de Deus, que é Isaías, esse homem de uma carga espiritual fantástica, de um poder grande das manifestações de Deus, para que ele transmitisse consolo e perdão. Dissesse para o povo o seguinte: olha, tudo está aqui. Tudo está aqui. Haverá uma caminhada ainda, mas tudo está resolvido. O pecado de vocês, a iniquidade de vocês, já está quitado. Há uma mensagem de consolo. Há uma mensagem de acolhimento, de esperança, de que há um futuro. Irmãos, uma das coisas que nos move em direção a tudo quanto nós fazemos é se houver futuro. Se não tiver futuro, nós desistimos. Por que algumas pessoas, elas não conseguem sonhar mais, não conseguem caminhar mais em direção a um amanhã diferente? Porque elas já acabou mesmo, para mim não tem mais, não tem nada, vou ficar aqui, deixa a vida me levar. E a vida não leva, não é? A vida não leva, irmãos. Pode dar música, pode dar ibope, mas a vida não nos leva, ela só passa. E a gente fica. A gente fica. Então, quando você tem uma proposta vindo de Deus, isso é que nós estamos dividindo a mensagem. Mas vocês imaginam essa mensagem dada num único pacote? Claro que eles levaram tempo para digerir essa realidade. Mas essa última palavra aqui do verso 5 reveste da base, porque ele diz assim: pois a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías já tem autoridade de Deus para dizer isso para o povo. Como ele tinha para dizer para o povo do castigo, do julgamento, da visitação de Deus por causa do seu pecado, agora ele estava trazendo a cura. Ele mesmo era o portador do julgamento de Deus, e ele agora estava sendo o portador do futuro de Deus para essas pessoas.
Então, irmãos, ele chega com essa carga toda e diz assim: gente, não é agora, mas daqui a pouquinho isso vai acontecer. Havia uma palavra para aquele momento. Havia uma palavra para aquele momento. Mas havia uma palavra também para quase 800 anos depois. É aqui que eu quero trazer para os irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é uma palavra para acalentar-nos agora, mas é uma palavra que permanece no nosso coração, sempre aguardando que Deus tem algo para amanhã, prontinho já despachado, que Ele está fazendo e que vai chegar. Por quê? Porque a boca dele é que diz que assim será. Então, a voz do que clama no deserto. O que é isto aqui? A construção lá no hebraico está mais ou menos assim: ouça, escute a voz que clama no deserto, preparando um caminho. Então eles estão lá, não sabem quem é João Batista, nem pensam no João Batista, como nós não pensamos nem um João, nem uma Maria daqui a 800 anos. Nós nem sabemos se vamos estar aqui. Mas então o que essa mensagem tinha a ver para eles naquele dia? Cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico ainda estava acontecendo. Da Babilônia até Judá tinha um deserto tremendo que separava. Pode olhar nas Bíblias que tem mapa lá atrás, você vai ver isso. Então o que o profeta traz para essas pessoas? Escutem a voz que clama no deserto. Preparai um caminho, aplanai as veredas, abram túneis. É a visão da Lívia como engenheira de estrada. É uma visão de algo que eles estavam acostumados. Sabe por quê? Quando o rei vinha alguém precedendo ao rei, preparando os lugares. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Vai ter o evento aí que vai gastar um mundo de milhões para o Papa vir aqui, parece que é 18 milhões. Não, bem, nem sei. Sei que é dinheiro demais da conta. O que vai acontecer? O Vaticano vai mandar uma equipe antes. Obama vem cá, manda uma equipe antes, saber onde ele vai, quem vai segurar. Vem um mundo de gente antes. Então até hoje é assim. Então Isaías trouxe uma libertação tão presente, que ele diz assim: ouçam a voz que ecoa no deserto. Ouça a voz. Agora, irmãos, não era a voz de João Batista, eles não sabiam disso, nós sabemos. Não era. Ele está dizendo que essa voz que ecoa é a boca que diz que vai fazer isso. Sim, senhora. Ele está dizendo assim: ouça a voz que clama no deserto. Ou seja, há algo de Deus sendo falado que Ele está fazendo. Outeiros serão derribados. Não tinha trator naquela época, irmãos. Não tinha esse furador de rocha, como a gente tem aqui descendo para as praias do norte. Aquilo é lindíssimo. Ou então, senhor?
por baixo. Não tinha isso. Deus estava falando o seguinte: olha, deixa que todas as barreiras eu vou tratá-las. Olha, irmãos, ele tratou mesmo. Ele tratou de mudar o governo da Babilônia. Ele tratou de jogar o Império Babilônio no chão. Ele tratou de mandar pessoas, Ageu, Esdras, Neemias, pessoas que ombraram com esses homens realidades espirituais, empecilhos para que eles melhorassem, para não levasse àquela reforma, aquele momento relaxadamente. Mas Deus trabalhou uma realidade presente no coração daquelas pessoas. Ouçam a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Ou seja, Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está se movendo. E esta é a bênção do presente profético. Que é aquilo assim: estou indo para o céu. Eu canto que estou indo para o céu desde pequenininho, até hoje ainda não fui. Mas eu vou. Eu vou. Eu estou indo para o céu. Cada dia que passa, eu estou mais próximo de ir para o céu. Eu estou indo. Eu tenho a salvação, que ainda não a tenho plenamente, mas eu já tenho. Garantida. Garantida. Então, irmãos, pensam vocês, o que nós temos é exatamente o que esse remanescente tinha, que Deus estava vindo. Ouça a voz. É só dar uma olhada, irmãos, em torno de nós. Só darmos uma olhada no que está acontecendo com a raça humana. Eu estou dizendo para vocês que Jesus está vindo. Ouça a voz, Ele está vindo. Está vindo. Agora, eu não preciso de um anjo vir. Ele já está movendo. O que o profeta está dizendo para o povo é o seguinte: gente, ele disse que vocês iriam. Mas ele está dizendo que esse deserto da Babilônia até Judá é fichinha. Ele vai trazer vocês de volta. Essa é a mensagem dele. Vai trazer vocês de volta. Irmãos, para mim, essa é mensagem fantástica se eu estivesse lá. Templo destruído, tudo. Aí Deus diz assim: eu estou movendo, Ezequiel. Aguenta a mão aí. Se Deus fala que está movendo, irmãos, eu não preciso de ver. Eu preciso é de crer que Ele está movendo. Quantos dos nossos irmãos viveram e não viram as promessas? Hebreus 11 nos fala desta fé, que ouviram falar, mas que não viram. Foram embora sem ver. Quando nós pegamos os primeiros 50 anos da nossa era, parece que Jesus Cristo ia voltar na semana que vem. Vendiam tudo. As mensagens do apóstolo Paulo sobre a volta de Jesus, parecia que ele já estava ouvindo as trombetas. João, quando lemos sem sapato Apocalipse, e com reverência diante de Deus, a gente parece que João está vendo as coisas acontecerem, mas ainda não aconteceram. Então essa é a magia da palavra de Deus, que o Espírito Santo a dinamiza de tal maneira que ela é atemporal. Chegou para esses irmãos, isso aqui era algo maravilhoso. Olha aqui, a glória do Senhor se manifestará. Eu imagino assim, é a Shekinah. Esse povo, irmãos, estava acostumado com a glória do templo de Salomão. Esse povo estava acostumado de ver os seus antepassados contarem da glória que Moisés viu no monte.
Daquela glória que Moisés precisou usar um véu, porque senão as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. É desse Shekinah que estava no coração desse povo. Então ele dizia assim, vai ser grande esse negócio. E aí quando ele dizia assim, toda a gente, toda carne o verá, aí diz, Numa, vai ser muita gente, muita glória mesmo. Isso na boca, irmãos, de Isaías, isso punha fogo no coração desse povo. Esse povo poderia experimentar. Depois nós vamos trabalhar para os irmãos verem a dimensão que Isaías coloca isso aqui. Então, para aquele momento, uma mensagem de esperança. Gente, há futuro nesse negócio. Pode esperar. Pode esperar. Deus não tarda, Ele vai chegar na hora certa. E Ele está vindo. Ouçam a voz do que clama no deserto. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E aí eles compuseram aquele hino. E assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, eterna alegria, e gozos coroarão, gozo terão. Como é lindo, isso é da nossa época, né? Então veja, por isso está vendo quem cantou? Eu, irmão Walter, Lucinha, a Rutinha. Então veja, isso, irmão Pedro, então isso aí, o senhor também, meu irmão, o senhor escapou não. Então veja, por quê? Porque enche o coração. Não veio, mas está vindo, irmãos. Esse hino é um salmo. Qual que é o salmo? Não, Isaías. Não é salmo não, Isaías. 43. Vem na mente aqui 43. Não sei se é não. Não é. O Jeremias 40, a Isaías 43 E assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, eterna alegria, e gozos coroarão. Senhor? E então os coroará. Então, então os coroará. Tá lá, depois vocês acham, porque não saiu. Então veja, essa maravilha encheu o coração desse povo, irmãos. E aí, eu vou lá no início do Evangelho. E todos os 4 evangelistas usam esse texto para João Batista. Olha que coisa. Olha que coisa tremenda. A dinâmica do Espírito Santo, irmãos. A dinâmica desta palavra maravilhosa. João Batista. E eu quero ir lá com os irmãos nesses textos preciosíssimos. Primeiro vamos começar com Mateus, né? Mateus capítulo 3. Mateus 3. O que diz lá? A gente lê esse negócio, né, irmãos? Às vezes nós lemos isso nas nossas casas, final de ano passa isso, não é? Lá por causa de Isabel, tal, a gravidez. E a gente não conecta, a gente não consegue conectar isso como uma resposta, um mover de Deus, uma mensagem de contentamento, uma mensagem de futuro. Olha aí que coisa preciosa. É 1, 2 e 3, né? Ou 1, 2, 3 e 4, né? Que fica melhor para dizer quem. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos
de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Olha que coisa fantástica. Imagina João Batista, irmãos, encarnando a voz do que clama no deserto. Olha, gente, quantos séculos isso já passou. E agora a realidade, a dinâmica da palavra de Deus se amplia, se estende, estica. 800 anos. E a mesma mensagem que provocou impacto lá de restauração, de pessoas perdoadas, aqui é um impacto de uma mensagem: venha, se arrependa. Venha e se arrependa. E a mensagem de João Batista é uma mensagem, e ele encarna isso, né? Porque este é o referido. João Batista, este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Olha que coisa. Lá ecoa-se a voz, escutem a voz do que clama no deserto. Aqui, essa voz não é uma voz, essa aqui é agora uma pessoa. Em encarnação, essa voz aqui tem cara, essa voz aqui tem uma... Olha, eu gosto que o Espírito Santo faz isso, tem uma identidade. E a identidade dele? Ele veste couro, carrega uma bolsa e se alimenta de mel. Ou seja, ele não depende de dinheiro, ele não depende de ninguém, ele só depende de Deus. Só de Deus. E ele tem uma mensagem de arrependimento. E eu gosto dessa aqui, ele está dizendo assim: o reino de Deus pode se alcançar com as mãos. Essa é a expressão. O reino de Deus, quando diz assim, o reino de Deus está próximo, é ao alcance da sua mão. Não é um próximo que está lá, não. É um próximo de um alcance da sua mão. Então o reino de Deus já chegou. Agora, irmãos, eu tenho certeza que esta visão do Novo Testamento passou pela cabeça daqueles lá do Antigo Testamento. Quem trilha por um caminho? É uma presença. É uma pessoa. É uma pessoa que trilha por um caminho. Então veja como que é que a coisa aconteceu. Lá há uma mensagem, lá atrás, os primeiros ouvintes, uma mensagem de uma voz, movendo, preparando um caminho, de um povo, de um remanescente que vai vir. Agora aqui tem um homem dizendo assim, ele já chegou. Olha que conexão fantástica. Parece que Isaías acabou de dar a mensagem ontem. Diz, pessoal, foi rápido. Ele chegou. Ele já está ao alcance das mãos. Arrependei-vos. Porque este rei que está vindo, essa glória presente, essa manifestação, esta revelação que toda a carne vai presenciar, ainda não chegou. Mas ainda está vindo. Olha que coisa fantástica. Nós ainda não temos a revelação plena, irmãos, cumprida. Ela está vindo. Porque lá no Novo Testamento também outros profetas de Deus diz que todo olho o verá. E toda língua confessará. E todo joelho se dobrará. Aí sim. Aí a glória será plena. E a fonte desta glória vai estar presente. Ah, como isso é gostoso, né?
Tem hora que a cabeça de vocês não sai fumacinha, não. A minha, de vez em quando, sai. Eu fico pensando, Deus, como é que pode? Não é? Aí a gente fica pensando assim, esses grandes, né? Porque nós somos pequenos. Imagina esses grandes pensando, irmãos. Imagina aqueles que o irmão Walter tem vergonha até de ler, e quando lê fica envergonhado, que eu também fico. Imagina esses homens, irmãos. Quando começam a pensar no céu, por isso que Paulo diz assim, fui arrebatar. Sabe por quê? Porque ele começou a pensar tanto, que puf, saiu saiu. Ele diz assim, eu não sei se foi no corpo ou fora dele. O fato é que eu fui. Hein? É desse que a gente tem vergonha de ouvir até falar, né, irmão Walter? Então, é lindo esse negócio. Deus faz com que a gente consiga perceber uma fração, porque isso aqui é uma fração, meus irmãos. Nossa mente está tão contaminada, mas a palavra é essa, irmão. Contaminada, impregnada, que a gente não consegue ver o que está. Você já achou uma moeda antiga? Eu já, irmãos. Olha que coisa bonita quando você começa a esfregar e vai aparecendo aquelas marcas. E a primeira coisa que eu quero saber é qual foi o ano que ela foi cunhada. Porque aquilo que tem um valor, né? Ali que tem um valor. Então você vai tentar ver o que é. É isso. Deus começa e você vai, diga, Senhor, eu quero ver mais. Senhor, eu quero ver mais. Eu quero mais, Senhor. Olha, e aí? Aí você quer saber mais. Então preste atenção, irmãos. O rei do reino está chegando no reino. Vamos lá. Vamos continuar, porque cada um desse texto tem uma revelação. Vamos para Marcos agora, né? Mateus, Marcos. Marcos está logo no início aí, né, minha irmã? Marcos 1. 1. Ah, esse não muda nada? Olha aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse não estava lá. Não estava. Esse não estava. O que ele diz assim? Quando começa a manifestação da visitação de Cristo, o Filho de Deus. Começa como? Com a voz que clama no deserto. É João Batista. João Batista. Encarnou aquela voz de esperança que ecoava para o remanescente de Judá. Agora, essa voz ecoa, que a visita se amplia. Não é mais apenas para os judeus. É a visita daquela glória grande. Aquela glória que o verso 5 está dizendo. Que todos, não é uma glória circunscrita aos santos dos santos, mas é uma glória que se abre para todos. Essa voz agora, ela tem uma identidade. E não é terno. É uma roupa de couro, com um homem ousado, revestido do poder de Deus, cheio de autoridade, que desafia até a autoridade máxima da sua época, constituída politicamente falando, perde a cabeça. Ontem eu falei no Ministério Dorcas sobre
convicção. Quando temos convicção, temos motivação e temos em que apoiar. Quando não temos convicção, não temos motivação, desistimos fácil e não temos onde apoiar. E se nós não temos onde apoiar, qualquer coisa nos derruba. Então, João Batista, irmãos, ele tinha convicção, daqui a pouco não vou, ele se chamava a voz do que clama no deserto. Ele dizia, eu sou a voz do que clama no deserto. Vamos lá. Então, o princípio, aí sim, aí vem, olha, conforme está escrito, ou seja, o que referenda essa presença. Olha aí, agora ele diz, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Olha que coisa. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando arrependimento, tal. E aqui a mensagem dele. Então, irmãos, no princípio do Evangelho, as boas novas do reino de Deus, anunciada em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem como aquele que veio na frente uma voz encarnada, de carne e osso, tem cheiro, tem sentimento, tem realidades existenciais como qualquer outro ser humano. Mas vamos mais. Vamos para o Dr. Lucas, capítulo 1. Não, mas eu quero o capítulo 1. Não, mas aí você está repetindo. Não, vamos lá. Lucas 1. Capítulo 1, versos 76 e 78. Zacarias, sacerdote e servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, numa palavra profética, diz, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranháveis misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Gente, que coisa linda. Coisa linda. Imagina que paizão que vai gabar o toco como esse pai. Meu irmão, eu nem sei se a palavra privilégio, mas é algo que não tem como, é indizível. Imagine você, irmãos, aqui Deus está dizendo, e olha que poesia linda, esse cântico é lindíssimo, irmãos. Eu não sei como é que essas bandas não cantam isso. Isso é um cântico inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os outros são apenas o quê? Iluminados. E esse é inspirado. Quando você canta a Bíblia, você canta um hino
inspirado, é diferente. Esse cântico é um hino inspirado pelo Espírito Santo. Sai da boca de um profeta num momento especial. Irmãos, vocês perceberam a elasticidade de que saiu lá do povo um remanescentezinho de um exílio que estava apenas ouvindo uma voz, para uma realidade de que Deus agora vai visitar, como diz lá Marcos, que começou já, é o princípio da visitação de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Ele começa a regimentar um povo, irmãos. Um povo que não é um povo judeu. É todo o povo, de todas. Aí vem a visão de João no Apocalipse. De todas as nações, tribos. É que é? Povos, raças, povos, tribos e nações. De todo lugar. Então esse Deus vai fazer isso. Agora veja lá no finalzinho, no 78. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Puxa. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés, irmãos, é eu e você, os nossos pés pelo caminho da paz. A minha paz te dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Coisa linda. Fato de ontem, meu irmão, está na forma. Presente, meu irmão. Diferente lá. Mas lá a mensagem foi dada com tanta... Ele está dizendo assim, preste atenção, treine o seu ouvido. Você está ouvindo, escute a voz. Gente, agora esse aqui diz assim, pessoal, olha para cá, sou eu. Que coisa! Num tempo diferente, trazendo uma mensagem de arrependimento. Agora nós estamos aqui, irmãos, 2000 anos, 2013 anos depois, ou 2010 depois, recebendo a mesma mensagem. Eu não sei vocês, mas para mim isso aqui fala o meu coração de uma maneira assim que eu não tenho palavra para falar. Eu estou tentando procurar algumas palavras aqui no meu vocabulário, mas não tem mesmo. Aqui só falou privilégio que eu não sei, nem sei isso. Tem algo muito maior do que isso aqui. Só. Aí ele diz aqui, não é? Então, ele diz aqui, né? Entranháveis. O que está? O que é isso? Está tão misturado que não dá para você definir quem é quem, o que é o quê. Não dá para decifrar. Né? Não dicotomiza isso. Dizer isso aqui é misericórdia, isso aqui é bondade. Não, então o negócio está tão misturado que já está acontecendo. A única coisa que eu sei é que eu estou sentindo esse negócio. Né? Outro numa linguagem bem legal, assim, bem atual, bem contemporânea, né, minha irmã? É tudo de bom. Vamos terminar, irmãos, lá em João, capítulo 1 também. João, capítulo 1. Hein? É porque é o princípio. Não é? É porque todos os 4 evangelhos, e claro que o escritor é o mesmo, né? Os que traduziram é que foram diferentes. Mas o que inspirou todos os evangelhos foi o Espírito Santo.
Então a base que o Espírito dá para alicerçar aquilo que vai ser dito é uma base que todo mundo precisa entender. É claro, é para seres pensantes. Quer dizer, o Evangelho, alguém diz assim, porque o pessoal é meio burro. Não, o Evangelho, crente, tem que ser inteligente. Crer é também pensar. Crer é também pensar. E quem crê em Deus e mastiga essa palavra de Deus, não é segundo a sabedoria do mundo. Pode não ter diploma pendurado, pode não ser pós-doc, mas é doutorado pelo Espírito Santo. E a sabedoria do mundo é considerada nada diante da sabedoria de Deus. Né? Então vamos lá. Quanto que eu falei? João 1, 22. Olha lá. Declara-lhe, João Batista repete seu testemunho. Então está lá aquela discussão, não é? Entre os sacerdotes, os levitas, deve ter fariseu por ali, saduceu, tem um punhado de gente ali, não é? Então disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha que convicção plena. Por isso que ele desafia muitas pessoas, não é? E uma coisa interessante em João, irmãos, que eu acho que todo servo de Deus precisava de ter isso como característica. Primeiro, ter convicção daquilo que Deus quer para a vida dele. E ter convicção de que chegou o tempo dele. Nós temos várias dificuldades na liderança da Igreja do Senhor Jesus com relação a isso. Mas João Batista, terceira vez que ele vê Jesus, eu fico pensando assim, a vontade que talvez ele nutria no seu coração, porque ele amava Jesus. E eu imagino como que eles conviveram com os primos, né? E Jesus e João Batista tinham a alma ligada, irmãos. Tinha a alma ligada. Desde o ventre. Desde o ventre. Quando Maria vai visitar Isabel, ele já era cheio do Espírito Santo no ventre. Ele agitou-se o coração quando o seu mestre, olha irmãos, coisa fantástica, seu mestre foi visitá-lo. E eu não sei qual o relacionamento, os dois no ventre, né? Então, não sei como foi. Eu imagino que foi como qualquer outra família de primos, não é? Mas imagina a conversa. Eu fico imaginando a troca de essa coisa assim, vamos teologizar aqui, Jesus. E aí, imagine, irmãos, para que Jesus pudesse, juntamente com João Batista, Jesus dizer para João assim, João, você vai aparecer primeiro, cara. E ele vai nutrindo esse negócio do coração. Eu imagino a troca, irmãos. Aquele momento de oração, o fogo caía, que não queimava tudo em volta. Esses dois homens orando, irmãos, o céu abria entre eles. Veja quando João Batista vai batizar Jesus. Ele diz assim, João Batista, presta atenção no que João Batista diz. Porque me foi dito que sobre a cabeça daquele que houver o Espírito Santo descer, esse é quem eu tenho que batizar.
Misericórdia, irmão. Isso era um confabular do céu com ele. Eu fico pensando, será que ele compartilhou isso com Jesus? Ou ele guardou para si? Porque esses dois eram cheios de segredos. Não conta. O ministério aconteceu pelo divino provimento. Aí na terceira vez, aí começa, irmãos, o que eu acho mais lindo, você pode ler depois no capítulo 1 de João. Um desfilar de títulos de Jesus. João começa. Ele diz assim, na terceira vez que ele vê ele no ministério público, terceira vez, e pode ver, Jesus não foi visitar João Batista na prisão. Claro, mas não foi visitá-lo. Porque o nível deles agora, irmãos, era um nível de reino. Não tinha mais isso. João, você vai morrer pelas suas convicções e eu também. É o Senhor mesmo. Olha que coisa. Porque o que ele queria, irmãos? João sabia que era ele. João sabia que era ele. Sabe por que dessa palavra, irmãos? É o seguinte, você está firme naquilo que nós sempre conversamos, porque olha, vai começar a matança, e eu vou primeiro. No resumo era isso. Irmãos, vocês tinham conversado, eles já tinham orado juntos. Aí o que João diz? Olha para Jesus, diz o quê? Começa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí tem um discípulo dele chamado André. Aí diz o quê? É ele mesmo. É ele. Aí André vai até Jesus e diz, o que você está fazendo aqui? Aí, Felipe. Não, nem se tiver. É jogo. É do Corinthians? Ah, então tudo bem, não tem corintiano aqui hoje. Tá aqui. Então, irmãos, até o Felipe cá, eu vou segurando aqui. Eu acho que segurando aqui deu. Então veja, André vai, Jesus pergunta, o que você vem fazer aqui? Aí ele começa a discutir, chama Jesus de quê? Mestre. Aí ele vai, chama seu irmão. Olha, aquele a quem Moisés falou, nós descobrimos. Aí vai ser um som. Você lê para João primeiro, você vai ver o desfile de nomes que estes primeiros discípulos, os dois de João, né? Pode olhar lá que Filipe também é da cidade de André, logo tinha ouvido falar de João, logo acompanhou a João Batista. O que eu gosto de João Batista é isso. Eu não estou montando o grupo para mim, eu estou indo embora. Quem permanece nesse negócio é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, 6 meses de ministério. Jesus diz assim, não há no reino de Deus homem nascido de mulher maior do que João Batista. Puxa. E o menor no reino de Deus é maior do que ele.